Bora para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira. O Corinthians finalizou a contratação do volante Alisson. Ele chega por empréstimo por 1 ano. E também tem mais sobre o Júnior Santos. Tá muito bacana esse vídeo, muita informação com o André Hernan também. E os santistas parece que ganharam um título com esse empate contra o Corinthians em timinho pequeno, que mais um ano vai brigar para não cair. Comemore seu título de 1-1. Deixa seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Mari Capra e traz pra gente a repercussão, então, Mari, desse jogo, esse empate. Apesar do gol sofrido, parece que o corintiano tá mais confiante com esse início de temporada que o santista, hein, Mari? Oi, Bruno, muito bom dia pra ti, bom dia pra Mari, bom dia pro Donk e também, claro, pro Fã de Esporte que tá aqui com a gente. Ontem, Santos e Corinthians empataram em 1-1 lá na Vila Belmiro, em clássico válido pela 4ª rodada do Paulistão, né? O Yuri Alberto conseguiu o gol ainda no primeiro tempo, minutos após perder um pênalti, mas o Gabigol já no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, garantiu aí esse gol de empate também numa falha de Hugo Souza. O destaque da partida é que teve 14 cartões amarelos, é muito cartão amarelo, e teve, claro, a polêmica de arbitragem no que originou o gol de empate. Isso porque o árbitro deu vantagem, né, após a suposta falta de Gustavo Henrique em Lautaro, mas acabou voltando atrás, marcando a infração, e foi daí que surgiu o gol do Gabigol. E aí, após o apito final, muita confusão, reclamações dos jogadores do Corinthians e também de Dorival Júnior, que acabou acalmando os jogadores ali, mas foi ele mesmo reclamar diretamente com a arbitragem. E ainda teve polêmica nas redes sociais. É uma polêmica que ainda vai render mais uns dias, com certeza. O Gustavo Henrique se pronunciou através dos stories do seu Instagram, fez vários posts, né, uma sequência de posts com emojis de palmas, ironizando a arbitragem, botou também uma foto do pé dele com alguns machucados, dizendo, sim, fui eu que fiz a falta, de tom irônico. Então teve essas reclamações aí, essas ironias do Gustavo Henrique também nas redes sociais, referente a essa falta do gol do empate. Com o resultado, as duas equipes elas chegam aos 5 pontos, o Timão está na 7ª colocação do estadual e o Peixe está logo atrás na 8ª. Vale a gente lembrar que só avançam os 8 primeiros para a próxima fase, então fica aí um sinal de alerta para as duas equipes, né, para essa sequência do Campeonato Paulista, até porque o Brasileirão vai começar já já. Os times voltam a campo nesse final de semana, né? No domingo, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino às 4 da tarde na Neoquímica Arena, né? Em uma conversa do Santos com o Corinthians, que foi acordado que o Santos jogaria então na Neoquímica Arena. E também no domingo, às 8h30 da noite, o Corinthians viaja a Rio Claro para enfrentar o Velo Clube. Claro, esse início de temporada aí, que o Corinthians realmente consegue criar mais confiança, justamente porque foi superior durante todo o jogo, né? Principalmente na primeira etapa e no início do segundo tempo, e o Santos com alguns pontos de atenção, porque realmente é um lance muito polêmico, não conseguiu criar durante o jogo, então fica aí esse alerta, né, para o Santos, para essa sequência da temporada. Mas agora, Bruno, vamos falar de mercado da bola, porque o Corinthians e o São Paulo já têm um acordo verbal pelo Alisson. Parece aí que essa novela tá chegando ao fim, falamos muito, né, de se o Alisson ia sair do São Paulo, ia pro Corinthians, não ia. Bom, agora existe sim um acordo verbal entre os dois clubes. O volante chega ao Timão por empréstimo até o final da temporada. O técnico Dorival Júnior já deixou escapar ontem, né, que ele estaria acertado com o Timão, já falou como ele pretende usar, como ele ia agregar ao elenco. E o Corinthians vai pagar R$1 milhão à vista para o São Paulo para esse empréstimo. E no segundo semestre, o tricolor paulista recebe aí mais R$500 mil pelo Alisson. Essa é uma apuração do André Hernan, que está disponível lá no espn.com.br. Vale lembrar que o Alisson ele viveu o melhor momento dele no Morumbi justamente com o Dorival. Chegou a ser cotado para a seleção brasileira, foi um dos principais nomes do São Paulo na conquista da Copa do Brasil. Ele sofreu uma lesão grave e desde que retornou, ele não conseguiu retomar o bom futebol. Então a esperança do Dorival é que ele some ao Corinthians e que o Dorival então consiga retomar esse bom futebol que o Alisson teve enquanto foi seu comandado. Bruno. Boa, Mari. Obrigado, viu? Lá no espn.com.br, então, detalhes dessa negociação. Puxa a vinheta, Júnior Santos no Corinthians, valeu Corinthians. Bom, vamos lá para os bastidores. Tem uma situação no Júnior Santos aí que eu quero dar uma atualizada, que é a questão do valor do empréstimo. Divisão de salário, como eu falei ontem, topar jogar, papapá, conversa aberta, beleza. Aí tem uma do transfer, né? Porque para contratar o Alisson, o Corinthians vai ter que fazer um Pix grande. E aí, valor de transfer, o Corinthians
está fazendo a maioria dos seus negócios, das suas contratações, sem transfer. E aí o Galo exige transfer. Tá. Entendeu? Então peraí, vamos por partes. Vamos começar no Alisson? Vamos começar no Corinthians? Corinthians, vai. Vamos lá. Tá? É só uma atualizaçãozinha do Júnior Santos. Tá bom. A questão é o valor do transfer. E o Corinthians, ele vai ter que pagar, né? Mesma questão do Alisson. Né? É a questão do transfer que pega hoje no Corinthians. E o Corinthians está pagando uma paulada de transfer pro Alisson à vista, e aí o fluxo do caixa é complicado. Mas o transfer o que é? Uma taxa? Taxa de transferência. A taxa de transferência. Pagar pelo empréstimo. Isso. Essa é a parada. Se já foi um parto no sentido de pagar pro Alisson, agora tem que pagar de novo pro Júnior Santos, se quiser. Mas espera aí, o Alisson tá fechado. Bom, vamos lá. Alisson é jogador do Corinthians. Pode cravar, selo, fala fonte de informação. 1 ano de contrato por empréstimo, o Corinthians vai pagar R$1 milhão no Pix. Ah, bom, hein? À vista. E outros R$500 mil vai ser diluído ao longo desse 1 ano de contrato. É uma grana que foi uma exigência que o São Paulo bateu o pé. Essa exigência foi feita pelo Rui Costa. Foi uma negociação que nem envolveu os representantes do Alisson. Para ser mais nominal aqui, o Nick Arcuri, que é um cara muito respeitado no mercado, que é um cara que tem jogadores aqui no Brasil, fora do Brasil principalmente. Foi de clube para clube essa história. Foi entre Marcelo Paz e Rui Costa. E o Rui Costa não abriu mão de parcelar ou de ter essa taxa de transferência. R$1 milhão à vista. Sem esse R$1 milhão à vista, não teria negócio. Tá. Bateu o pé. E o Corinthians, então, cedeu e pagou R$1 milhão. E topou pagar R$1 milhão. O que eu tenho de informação é que o Pix ainda não está feito, mas vai ser feito. Vai ser feito. Combinado é esse. Tá. Combinado é esse. Os outros R$500 mil vai ser pago diluído. O Corinthians vai colocar uma opção de compra. Vai ter também uma bonificação. Se ele passar de 25 jogos como titular ou jogando acima de 45 minutos, ou seja, mais de um tempo, o São Paulo recebe €250 mil, que é mais R$1,5 milhão. Aí a condição vai ser discutida depois desse negócio. Então, assim, o Corinthians vai ter um jogador que o Dorival quer muito. O Dorival bateu muito o pé, o Dorival insistiu muito nessa contratação. Me arrisco a dizer com muita tranquilidade, se fosse outro treinador que olhasse para o Alisson como uma oportunidade de mercado e desse esse rolo todo de R$1 milhão é muito caro para pagar à vista e tal, outro treinador teria tirado o pé. Mas o Dorival insistiu muito. Insistiu, né? O Dorival acredita muito no Alisson. O Dorival acredita muito que o Alisson vai encaixar nesse time. E insistiu muito na contratação. Conversou muito com o Alisson se colocou muito à disposição. Como eu disse ontem, como eu informei aqui ontem no Fala Fonte, era um caminho sem volta no São Paulo. A relação com o Crespo pós-conversa na pré-temporada, pós-coletiva do Crespo, não teria como o Alisson voltar e treinar com o Crespo, ficar à disposição e ter uma relação treinador ali, jogador e ficar à disposição. Se perdeu um pouco a confiança. Você falou isso ontem aqui, que já não tinha mais clima, né? Não tinha mais clima. E você falou já há 2 dias que até sexta-feira o negócio sairia. Por conta dos jogos, tal, né? E o desenrolar da história. Clássico também. E o desenrolar da história também. O Alisson não estava treinando com o restante do grupo, ele não estava fazendo treino tático, treino físico e treino coletivo. Ele estava fazendo um trabalho separado. Não me confirmaram se era horário alternativo, mas era separado, de fato. E o Alisson agora se despede pela manhã do CT do São Paulo, lá da Barra Funda, e vai fazer exames médicos e se apresentar ao Dorival Júnior para ficar à disposição para poder jogar. E o Alisson fez força para jogar no Corinthians também, né? Porque ele tinha esse interesse de mudar de clube, como Sim. você falou. Ele estava sentindo que ia perder ainda mais espaço com o Crespo.
Então ele forçou de uma certa maneira essa saída e era um caminho sem volta. Ele não ia jogar no São Paulo, ou ele seria a quinta opção, como até a gente vem falando no Fala Fonte. E no Corinthians, ele vai chegar para uma posição que o Corinthians perdeu o Maicon e tem o Matheus Pereira, que foi muito bem no Clássico ontem, mas o Alisson tem esse aval do Dorival, tem esse pedido muito grande, e eu acho que chega ali para disputar posição com o Matheus Pereira, talvez seja uma disputa ao longo da temporada, porque eu vejo que o Matheus Pereira começou muito bem, mas o Alisson, o Dorival conhece muito bem. Então, ó, A fala Joyce do Dorival, mandou. aí eu vou ser... Porque o Dorival ontem falou, né? Eu vou ser moleque agora, moleque chafado. Tem a fala do Dorival, aí será que o Leão consegue separar A gente ia separar, falando, não Eu precisa separar disse, aí, Leão. eu O disse. Felipe pediu mesmo. Aí, ó. Você Separa aí, Leão. moleque chafado aqui. Vai, Leão. Vou pedir no ar aqui. Pede pro Galindo. Pede pro Galindo correr, vai fazer alguma coisa, ele faz nada. Pô, olha, ele fica bravo quando fala que não faz nada, ele fica viu? enlouquecido. Ele ficou Tô puto brincando, comigo. Galindo, tô brincando. Você trabalha demais, trabalha bem. Acho que a fala do Dorival Ontem. ontem, Uhum. para quem não viu, coloca muito o que é o desejo do Dorival. Uhum. Entregar mais de uma função e tal. Bom, não vou falar aqui o que o Dorival falou, porque acho que é legal a gente coloca. É. Sim, sim. Tá, Mas é um pouco do que ele quer. Então, ó, porque a Joyce mandou, viu, Bruno Andrade? Ó, a Joyce mandou, o Alisson vai jogar muito com o Dorival. Aí o Tavim, que é amigo do Felipe, mandou, o Alisson é horrível. O Felipe, o Alisson pensa que é o Messi. Teve uma outra aqui que mandou, o Alisson é melhor que o Maicon, aqui, ó, quem mandou? O Lucas. Eu acho mesmo nível. Aqui no chat tá bem dividido, Bruno. Bom, o Hernan, acho que a gente tocou no ponto durante a semana que, aliás, o Hernan falou isso agora, o jogador é um pedido exclusivo do Dorival, fosse outro treinador, se calhar o Corinthians não contratava. E eu disse isso há 2 dias, o Marcelo Paz não morre de amores pelo negócio, pelo formato do negócio e até pelo próprio jogador. E dava muita moral para as redes sociais, enfim, a torcida do Corinthians, parte dela, evidentemente, muitos torcedores se mostrando contrários contra a contratação do Alisson. Isso foi minando um pouco a negociação, mas a insistência do Dorival fez com que o negócio saísse. Então a torcida, boa parte dela, ou uma parte dela não morre de amores. O Marcelo Paz, por ele, teria ido atrás de outro jogador, não que não gostasse do Alisson, mas a repercussão negativa, talvez o olhar para outro jogador, para outras características, fizesse que o Corinthians fosse atrás de outro atleta, de outro nome, mas pesa muito o Dorival. E uma coisa é certa, com o Dorival, o Alisson se reencontrou no São Paulo. Então a última imagem de Dorival e Alisson juntos é positiva. Então, nesse caso, o ponto favorável, e sim, a chance é muito maior agora, então, para o Dorival fazer valer a sua opinião do que qualquer outra coisa. Então, eu entendo o lado burocrático, administrativo de um lado, contra a parte tática, a parte técnica do outro, do Dorival. O Dorival levou a melhor, claro que o Corinthians trabalha em conjunto, mas nesse caso, na queda de braço, ou braço de ferro, como a gente fala aqui em Portugal, levou a melhor Dorival Júnior e não Marcelo Paz, apesar de, claro, trabalhar em conjunto. Só uma coisa, Felipe, estão perguntando aqui, ó, a gente já vai ouvir o Dorival, estão perguntando de notícias do Palmeiras, o Bruno Andrade vai falar, que a gente já entrou na conversa, nem falei dos destaques, mas tem da história do Luigi e tem a atualização do Paquetá também. Sim. Deixa eu falar pro João Vitor parar, velho. O cara não para de mandar mensagem Deixa eu ver. Atrapalha, tumultua o chat, velho. Só sirene, camisa 5 do Corinthians. Calma, filho. Algum lateral esquerdo na mira do Corinthians? O Corinthians já tem lateral esquerdo, é o Bidu. Depois a gente fala. É que ele quer um reserva. Não, mas é que tá no mercado buscando um lateral esquerdo. A gente vai responder Não, todo mas mundo. Mas não tem nenhum nome negociando agora. O Angeleri tá negociando com o Inter. A gente responde todo mundo, mas tem que deixar o like aí pra gente falar de tudo isso. Vamos ouvir o Dorival? Vamos. Ó, enquanto a gente ouve o Dorival, vocês deixam o like aí pra nosso conteúdo ser compartilhado. Vai, fala, Dorival. Jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo, ele foi muito bem em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco, sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la.
Aí, ó. Você vê que ele, ó, o que chama atenção para mim nessa entrevista, ele fala do Alisson em 3 clubes. Ele fala do Alisson que veio da base do Cruzeiro, Isso. que ele já observava, do Vasco e do São Paulo. Então o Dorival já acompanha o Alisson há muito tempo. Então, assim, chama muito. Assim, quando eu vi essa entrevista, aliás, eu vi lá ontem mesmo, depois do jogo, no Instagram da ESPN. Me chama muito a atenção. Assim, como essa negociação já estava avançada, ela já faltava só o aceite do Corinthians, o documento que foi enviado agora pela manhã, é questão burocrática, é a resposta por e-mail dizendo, ok, vamos pagar R$1 milhão à vista e tal, que foi enviado hoje de manhã. Isso o São Paulo já tem. A formalização, sim. O Pix ainda não caiu, mas a formalização já tem. Sim. Boa. Então, assim, essa fala do Dorival, ela é muito significativa para o tanto que o treinador quis que esse negócio saísse. Então, eu entendo que a vontade do Alisson de jogar, a vontade que ele tem de dar entre aspas, uma volta por cima, retomar o bom futebol, e a vontade que o Dorival tem, e acho que entra um pouquinho também, assim, de uma cobrança da diretoria do Corinthians em cima do treinador, porque é aquela coisa, né? Ó, Marcelo Paz ficou com receio, né, da repercussão nas redes sociais. O Marcelo Paz não era muito fã, assim como o próprio Stabile, o presidente Stabile, não estava muito afim de pagar à vista. Ninguém dentro da diretoria do Corinthians estava muito afim de pagar à vista esse negócio. Então, joga naturalmente uma pressão no Dorival Júnior de que esse cara vai ter que virar aqui dentro. A Vanilda tá falando isso aqui no chat. Então, assim, o Dorival vai ter que fazer esse cara jogar. Então, gera uma pressão naturalmente mesmo, né? Vai ter essa pressão. Então o Alisson vai ter que ser o Tony Kroos lá dentro. Mas é muito mais fácil ele saber jogar com o Dorival, porque o cara conhece ele, né? Usando figura de linguagem. Mas tudo bem, mas ele vai ter que ser um titular importante como foi no São Paulo, é isso? Claro, vai ter que ser o Alisson. O chat pergunta... Genialisson. Genialisson, você inventou agora essa, no né? São Paulo ele era o Alisson. Ó, o Tavinho pergunta aqui no chat, com essa chegada do Alisson, o Júnior Santos não vem? Não tem nada a ver com essa história. O Corinthians segue negociando a contratação do Júnior Santos. Já tem um acerto, o Corinthians topa pagar os salários do Júnior, seria empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas como o Hernan falou e até eu apurei, a questão é o Corinthians pagar essa taxa de transferência. Então, a mesma coisa do Alisson. Explica essa história aí, como é que tá? Porque o que a confirmação do Alisson pode interferir no negócio do Júnior Santos? Não tem nada a ver. É a questão do Corinthians pagar mais essa taxa de transferência. Porque o Corinthians não tem um dinheiro para fazer grandes investimentos. Então a relação é essa. Sim. Não é a posição do jogador. Não. A questão é que o Corinthians precisa agora bancar a transferência do Júnior Santos. Sim. E não tem o dinheiro para isso? O Atlético Mineiro ele pede uma compensação financeira por esse empréstimo, entendeu? Esse empréstimo de ano de temporada. Então, para liberar o Júnior Santos pro Corinthians, eu tô chutando o valor, não é esse. O Atlético Mineiro quer 1 milhão. Essa é a questão. O Corinthians não quer pagar mais. A gente sabe qual que é? A gente tem informação, Hernani, de qual é o negócio do Júnior Santos, o empréstimo? Quanto o Atlético pede? A gente Vamos sabe, correr Bruno, atrás disso. Vê aí, pra gente saber. Entender. E outra do Corinthians, sobre Caio César, reforço que já tá acertado. Até esqueci de falar no Fala Fonte ontem, porque gerou uma polêmica nas redes sociais. Pô, o Caio César não vai chegar nunca, cadê o Caio César? Ponta que é do Al Hilal. Ele tá acertado, tudo certinho, só que o Al Hilal pediu para ele jogar mais 2 partidas antes dele ser liberado para viajar para o Brasil para assinar com o Corinthians. Então ele jogou ontem e vai jogar no final de semana e ele viaja na segunda para o Brasil. Então na segunda ele vem. Ele deu entrevista para a Gold ontem, que transmite a Liga, o Sauditão, e ele, cara, assim, ele parecia pinto no lixo falando do Corinthians. Do Corinthians? Porra, ele felizão. Ele tava chorando agora. Felizão, achei muito... eu repercuti, repliquei no meu Twitter a entrevista. Muito legal a entrevista. Vai lá no meu Twitter, ou vai lá no Twitter da Gold, melhor do que no meu Twitter. Vai lá no Twitter da Gold, depois que acabar o Fala Fonte, ou muda 2 telas aqui e tal, e vai lá. Porque é muito legal a maneira que ele fala do Corinthians, da expectativa e tal. Ele tá mais ansioso do que a torcida do Corinthians, pra falar a verdade. Ele é muito corintiano, né? Ele é muito corintiano. Não vou falar que ele é muito corintiano, porque daqui a pouco o cara joga em outro clube. Ele falou que ele é corintiano, então tá tranquilo. Mas aí se eu assistir a entrevista, pelo que você tá falando, isso já tá ali implícito. Não, ele falou, então tá tranquilo. Ele falou? Falou que ele é corintiano. Ele falou, é muito corintiano. Se ele falou, é nóis. Tipo o Gabriel Paulista?
Pô, esse O Gabriel Paulista é muito, hein? Muito. Quem é mais corintiano? Gabriel Paulista? ou Bruno Vicari? Não. Gabriel Paulista, Boa dividida. Gabriel Paulista, Caio César ou Vessone? Não, mas o filho o Lourenço é palmeirense. Não, Lourenço é É Corinthians. corintiano? Não sei quem é o Lourenço, É, não. Bruno Andrade? Você que Lourenço é conhece? o- Corintiano. Lourenço é o- Lourenço é corintiano, pô. Sabe que o Lourenço usa metade Corinthians, acho metade que Palmeiras? É tipo aquele torcedor que fica no Instagram lá, já viu um tiozinho? Ou por dentro, né? Por dentro é verde. Ou quando o pai sai pra trabalhar, fazer live, ele usa em Tem casa isso verde. também. Tem isso também. Aí quando a mãe vem pra ESPN, ele usa preto e A branco. minha É história o caso, por isso. exemplo, da Estela, ó, que o Paulo Henrique mandou aqui. Bruno, se o Veiga for pro México, a Estela vai sofrer? Porque a Estela é palmeirense por conta Ela da mãe. fica com o manguito em casa. Ela Aí ela tá limpa a lágrima com o preocupada. manguito. Ela limpa a Ela me, lágrima com o manguito. ela me mandou o seu vídeo ontem É. e falou assim, pá, isso é verdade? Eu Rolou. falei, primeiro, se o Hernan tá falando, é verdade, da negociação do Veiga. Mas falei, calma, e aí expliquei pra ela viu o vídeo, mas ela tá desesperada, não quero que o Veiga saia. Muita... Do Corinthians tem mais alguma coisa ou a gente pode ir pro Flamengo? Do O pessoal tá Corinthians, perguntando aqui. do Corinthians, eu Tô pensando tô... também. Tem mais alguma coisa? Eu só, Então, eu só- querem saber do volante. Porque aí era o Vinícius, né? Não, o Algo Vinícius Souza assim. não vem, né? Muito difícil. E o Gustavo O- Nunes, que a gente tinha comentado. Cara, o Gustavo Nunes, boa essa. O Gustavo Nunes, o Corinthians queria empréstimo até o final da temporada. O time dele lá, como é que é? O Brentford. O Brentford não quis emprestar. E aí o Brentford, aí eu vou dar a minha opinião, foi moleque, Safado. safado, emprestou para o Swansea, que está jogando a segunda divisão do inglesão, e fez um empréstimo de 4 meses. Ah, é sacanagem. É, achei. Que evolução o moleque vai ter? Mas eu acho que eles pensaram assim, pô, eu acho que se ele manter aqui no futebol inglês, ele pode Ah, mas evoluir. Acho que é essa. A ideia é essa, claro. Você não emprestar para um Sim, outro mercado. ali o ambiente, continuar por lá e tal. Swansea Mas é do assim, País de ó, Gales. Mas ele então não... Esse é quem? É o Gustavo Nunes. Gustavinho Nunes, que é o ponta, moleque Ah, bom, que era do Grêmio. Mas assim, eu vou te sim, falar, Sim. fizeram a negociação, mas muita gente do entorno do Gustavo Nunes tinha a preferência de emprestar para o Corinthians. Uhum. Aí é uma informação importante. Ele acabou indo para o Swansea, beleza, o desejo do clube de manter o moleque na Europa, como disse o Felipinho, mas o entorno do Gustavo Nunes tinha o desejo de vê-lo no Corinthians. Ponto. Então é isso, foi o Alisson do Corinthians, André Hernan sacramentando a contratação dele. O Dorival já tinha falado ontem na coletiva, então se liga só no que o André Hernan falou, pra gente ficar por dentro dos valores, né? Vai ser R$1 milhão então no Pix à vista e mais 500 mil ao longo do contrato. Bônus e mais opção de compra. Esse bônus aí, se somar tudo, pode chegar até R$3 milhões, cara. Então, vamos ver. Esse Alisson vai ter que jogar muita bola, mas pra fazer valer a pena isso daí. O Osso é hora complicado que, cara, ele joga na mesma posição do Matheus Pereira, que jogou muita bola ontem. O moleque jogou muita bola ontem. Aí tem o André que tá também jogando muito, o moleque da base. Meu medo é ele, sei lá, mano. Mas se jogar bem, né? Quem joga melhor também, né? Se ele vier jogar bem, mas é o que não pode, chega a querer jogar com o nome também. Então é só porque é queridinho do Dorival. Mas vamos ver, né, cara? E com relação ao Júnior Santos, por eu acho que dá uma esfriada, hein? Sei lá também, viu? O cara é um cara muito caro pra idade dele, pro que ele fez ano passado. Sei lá, mano, pagar só o salário já seria até demais, porque ele recebeu 1.800.000 lá no Atlético Mineiro. Mas os caras querem compensação, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Do nada pode dar uma reviravolta, esses bagulho de negociação, do nada dá uma reviravolta e o negócio sai. Comenta aí se você gostou ou não da contratação do Alisson. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo. Valeu, é nóis.